Mais uma vez, boa noite, igreja. É uma alegria estar com vocês, podendo encerrar a série Teologia de Jesus e com um tema tão importante assim como todos que nós consideramos aqui nas últimas quartas-feiras. Convido você a abrir a sua Bíblia rapidamente em Efésios, capítulo 1, e gostaria de ler com você o versículo 11. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nós partiremos deste versículo para o nosso estudo, para o nosso sermão de hoje. Efésios, capítulo 1, versículo 11, diz: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém. Hoje consideraremos a questão da soberania de Deus. Um tema polêmico até nos seminários, mas igualmente importantíssimo para a nossa compreensão de quem é o Deus verdadeiro, de quem é o nosso Deus. Eu promovi uma pesquisa nas minhas redes sociais. O pessoal da multimídia vai até mostrar para vocês uma foto que eu coloquei para ilustrar sobre a soberania de Deus, e foi muito interessante. Eu fiz tanto no Facebook, quanto eu fiz também no meu Instagram. No Facebook, até onde eu vi, 100% das pessoas disseram crer na soberania de Deus. Já no Instagram, 99% disseram que acreditavam na soberania de Deus, mas 1% dos meus seguidores disse que não acredita na soberania de Deus. Depois eu fiz uma segunda pesquisa no Instagram. Eu perguntei, ok, a soberania de Deus, partindo do pressuposto que a maioria cria, a soberania de Deus anula a responsabilidade humana? E foi interessante, 95% disseram que não anula. E 5% dizem não, a soberania de Deus anula a responsabilidade humana. Só para ilustrar para vocês o quanto o tema ainda é desconhecido por muitas pessoas, e às vezes até cristãos. Na Confissão de Fé de Westminster, nós lemos o seguinte, vou ler para vocês. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Nosso Deus é soberano. Há um conceito que eu também gosto bastante, que foi dado por Champlin. Ele diz o seguinte: o termo soberania, quando é aplicado a Deus, indica o total domínio do Senhor sobre toda a sua vasta criação. Como soberano que é, Deus exerce de modo absoluto a sua vontade, sem ter de prestar contas a qualquer vontade finita. O nosso Deus é soberano. E a partir de agora, então, eu quero fazer 3 rápidas considerações com vocês sobre a soberania de Deus. E a primeira é: Deus está no controle. Ponto. Diante de toda a confusão mundial, de todo o debate, de toda a insegurança jurídica que o Brasil vive, não importa, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Ele é soberano. Há um debate já há alguns anos, ferrenho, e eu sei disso porque eu dei aula de direito ambiental também na universidade, sobre a questão ambiental. Inclusive o mestrado, que infelizmente eu não pude concluir, era de direito socioambiental. Mas Deus é soberano também sobre a natureza. Nada está fugindo do controle do Senhor. Veja só o que lemos em Mateus,
14, Mateus 14, versículo 25. Como você sabe, você que acompanha os nossos cultos, você que é membro dessa igreja, você sabe que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, a segunda pessoa da Trindade. Então, tudo que lemos a respeito de Deus se aplica a Jesus porque eles são um. É o mesmo Deus. Mateus 14, 25, nós lemos esse milagre, essa façanha que somente Deus poderia fazer. Lemos assim, no versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Esse é o nosso Deus. Jesus só pôde fazer isso porque Ele é Deus e Deus controla tudo. Deus não apenas criou a natureza, Deus mantém o controle sobre ela. Vemos novamente em Mateus 8, 26, mais um exemplo do que estamos falando. Jesus disse: por que sois tímidos, homens de pequena fé? O contexto é que os discípulos estavam numa grande tempestade ali no mar da Galileia. E Jesus, então, eles acordaram Jesus, porque eles estavam com medo de morrer. E Jesus diz para eles: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Deus está no controle. Somente essa passagem bíblica é suficiente para que eu saiba disso, mas eu quero testemunhar para vocês algo que eu vivi há muitos anos atrás, porque eu já trabalho para o Senhor há muitos anos e tenho a alegria de já ter visitado muitas igrejas pregando o Evangelho. Eu estava no interior de São Paulo, e a igreja que eu estava, se não me falha a memória, era na cidade de Bauru. E era uma igreja que era um grande galpão, e o teto era de zinco. Conseguem visualizar? E começou a chover, e não havia forro na igreja. Meus irmãos, também não havia som suficiente para que as pessoas se ouvissem dentro da igreja. Tamanho barulho. Eu me lembro que eu olhei assim, e lá fora havia uma árvore, e o vento era tão grande que estava tombando a árvore. Naquele momento, o Espírito de Deus me fez lembrar que eu sirvo a um Deus soberano, que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre tudo, que disse que em nome dele nós faríamos coisas grandiosas. E eu tive a ousadia de, pela fé, em convocar a igreja para orar e repreendemos em nome de Jesus aquela chuva. E a chuva passou. Talvez algum presbiteriano de plantão possa dizer que aquilo aconteceria de qualquer forma. Mas eu tenho plena certeza que aquilo aconteceu porque o meu Deus determinou e teve misericórdia da nossa vida e ouviu a nossa oração. O nosso Deus é soberano e tem poder sobre a natureza. O nosso Deus, não se esqueça disso, Ele tem poder sobre a matéria. Leia comigo João, capítulo 2, e vá ao versículo 7. João, capítulo 2, versículo 7 a 11. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Lembram-se? Foi o primeiro milagre que Jesus fez nas bodas em Caná da Galileia. Faltou vinho, a mãe dele chegou: olha, acabou o vinho. Então ele passou a agir dessa forma e disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, ficaram caladinhos, né? Não falaram que havia sido Jesus que havia feito aquilo. Chamou o noivo, veja só, o mestre-sala chamou o noivo e disse para o noivo: olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O nosso Deus tem poder sobre tudo, amados, sobre a matéria. Ele é capaz, ele não é limitado pela matéria, ele criou a matéria. A nanotecnologia para Jesus não é nenhuma novidade, ele sabe, ele criou, ele conhece tudo. Qualquer doutor, pós-doutor em física não sabe nada diante de Deus. Pensem o conhecimento do nosso Senhor
E Ele tudo sabe porque Ele é soberano, e Ele tudo criou, e Ele sabe e tem poder sobre a matéria. Jesus multiplicou alimentos, amados. Lembram? Está lá em Mateus capítulo 14. Acompanhem comigo, por gentileza. Mateus capítulo 14, versículos 17 a 21. Mateus 14, 17 a 21. Mas eles responderam, estamos falando agora da primeira multiplicação de pães. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse é o nosso Deus, amados. Ele multiplica alimento, Ele tem poder sobre toda a matéria. E mais uma vez eu quero dar um testemunho aqui. Eu não quero fazer nenhuma doutrina dos testemunhos, mas eu não posso me furtar a glorificar o meu Deus pelo que eu já vi Ele fazendo na minha vida. Deus é soberano. Deus tem poder sobre tudo. Deus tem poder sobre a gasolina, você sabe disso? Ele tem poder sobre a matéria. Quando eu era mais jovem, eu e Lidiane viajamos muito mesmo pregando o Evangelho. E eu lembro que eu tinha um Corsinha vermelho, parecia um morango. Parecia uma joaninha. 1000. E eu viajava direto com aquele carrinho. Muito feliz porque eu estava servindo ao meu Deus. E pelo interior de São Paulo, essas estradas enormes. E naquela época não tinha GPS. Tem muito jovem que vai falar, como assim, é o período Jurássico? Mas houve uma época que não havia GPS, era tudo na base do mapa. Lembra, Márcio? E eu viajava para muitos lugares que eu não conhecia nesse rincão. E nem preciso dizer para vocês que muitas vezes eu não abastecia na hora exata. E você não tem ideia do desespero que começa a tomar conta do coração do motorista quando você está no interior de um estado e você só vê fazenda para tudo quanto é lado, não tem casas, residências próximas, e você só vê ali o botãozinho ali do marcador de gasolina, o ponteirinho, descendo. Falei, o que eu vou fazer aqui com a minha irmã do meu lado, sozinha, e eu? É nessa hora que o crente ora, mas ora bonitinho. E eu clamava ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia, eu sei que eu fiz besteira, eu sei que deveria ter abastecido antes, mas Deus, tenha misericórdia da minha alma, multiplica, e a Lidiane orando junto. E para minha vergonha, mas glória do meu Deus, mais de uma vez, Deus multiplicou o combustível, e o combustível não acabava. Até a gente chegar num posto de gasolina. O meu Deus é soberano e tem poder sobre tudo. Nada foge ao controle de Deus, nada. Preste atenção, nada foge ao controle de Deus. Nada na sua vida, na igreja, no trabalho, no Brasil, na política, na pandemia, nada fugiu do controle de Deus. Até mesmo os pormenores da nossa vida, pormenores, coisas banais, como cabelos da nossa cabeça. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 10, 29, abra sua Bíblia por gentileza. Mateus capítulo 10, versículo 29, mostra que o Senhor cuida dos pormenores da vida. Mateus 10, 29 diz, não se vendem 2 pardais por um asse. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Deus cuida até dos pequenos pardais. Versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. E sem brincadeira com careca aqui agora. Estou falando sério. Deus cuida de tudo. Deus conhece tudo. Deus tem poder sobre tudo. Nada foge do controle do nosso Deus. Pandemia, política, nosso viver, tudo está nas mãos do Senhor. Por isso eu gosto tanto de um testemunho que eu ouvi certa vez de uma garotinha crente que estava indo para a igreja, e um sacerdote de uma outra religião a encontrou pelo caminho e achou bonito, aquela menininha indo sempre para a igreja. E ele então, um dia perguntou para ela, menininha, onde você vai? E ela disse assim, eu estou indo para a igreja do meu Deus.
E ele achou estranho, porque ela passava em frente à igreja dele para ir na igreja cristã evangélica protestante. Aí ele pegou e falou assim, mas o seu Deus está aqui também. E ela, numa ousadia, falou, não, o senhor pensa que está, mas não está. E foi embora. E ela sempre passava em frente, e ele fez amizade com ela. Ele falou, vou pegar essa menininha. Aí um dia ele falou assim, posso te fazer uma pergunta? E ela passando para ir para a igreja. Eu falei, pode. O diabo está onde, hein? Na minha igreja ou na sua? Ela parou para pensar. Na minha. Ele falou, como assim? É porque na sua ele já sabe que todo mundo é dele mesmo, mas na minha ele quer tirar a gente do Senhor. E foi embora. Ele falou, que menino impossível. Que menininha impossível. Aí ele falou, agora eu vou pegar. Ele ficou pensando, e ele pensou numa pergunta que talvez se perguntasse para muitos de nós teríamos dificuldade para responder. A menininha passou por ele de novo para ir à igreja e falou, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual o tamanho de Deus? Aquela menininha parou, falou assim, olha, ele é muito grande, mas ele também é muito pequeno, a ponto de caber dentro do meu coração. E foi embora. E eu fiquei sabendo que esse homem acabou se convertendo ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é esse Deus grandioso, que sustenta o universo. Para que a gente tenha uma ideia, aquela imagem que foi mostrada, evidentemente apenas uma ilustração, mas só para a gente ter uma ideia do tamanho de Deus. E esse Deus aceita viver no meu coração e no seu, porque nós nos rendemos a Jesus Cristo. Que maravilha, não? Agora, há um ponto que nós precisamos destacar. Deus está no controle, nada foge do controle de Deus, amém? E a responsabilidade humana? Como disse a vocês, 5% das pessoas que me seguem no Instagram e que participaram da pesquisa que eu fiz, acreditam que a soberania de Deus anula a responsabilidade humana. Como é que fica? Champlin, eu gosto muito dele, ele diz que a Bíblia possui paradoxos. Vou tentar explicar rapidamente. Um paradoxo, diz Champlin, no terreno da teologia, é algum ensino aparentemente autocontraditório, como a questão da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Ele diz assim, olha, a humildade é sempre melhor do que a arrogância quando estudamos questões teológicas. De fato, só Deus não conhece paradoxos em sua teologia. Então fique tranquilo. Se você está estudando a Bíblia e se deparar com algum ensino que você não vai entender direito, isso é normal. É uma mente finita tentando compreender um Deus infinito. Lógico, o essencial para sermos salvos nós entendemos, mas tem questões que Pastor Carlos várias vezes diz isso para a gente, tanto nas pregações quanto no café teológico, olha, tem coisa que não sei, que vai além do nosso entendimento. Champlin termina, a solução é pensar que o homem atua como um livre agente, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pela soberania divina. A liberdade de ação do homem só vai até onde Deus lhe permitiu. Ponto. Estudando o assunto, eu fui ao manual de teologia, que eu também gosto bastante, que é do Dag. E ele traz um conceito muito legal, que talvez nos ajude a entender melhor o que Champlin desenvolveu. Dag fala o seguinte, nós temos que entender o que é vontade de propósito e o que é vontade de preceito. Vontade pode ser entendida como a intenção, como o propósito de agir. Ponto. Mas a vontade também pode ser entendida como uma ação que se deseja que alguém realize. Isso é fácil para a gente. Olha, eu tenho vontade de pegar a minha Bíblia. Peguei a minha Bíblia. É a minha vontade, intenção, o meu propósito de agir. Ah, eu tenho aqui a vontade que o pastor pregue amanhã, mas não depende de mim. É uma vontade que eu tenho, um desejo que eu gostaria que se realizasse. Pois bem, e aí Dag continua. É especialmente importante distinguir entre a primeira e a última significações já enumeradas para o termo vontade. Na primeira, ou seja, naquela intenção, propósito de agir, a vontade de Deus se refere exclusivamente às suas próprias ações e implica em sua firme determinação quanto ao que fará. Ou seja, quando Deus tem vontade de fazer algo, Ele faz. Ponto. Ninguém barra Deus. Ninguém impede Deus de agir. Quando Deus faz, faz. Uma vez um pastor Marcos, lá do Paraná, ele disse que ele
não queria fazer determinada coisa, e em oração ele ouviu o Espírito Santo falando com ele, mas Deus, eu não quero fazer isso. E ele ouviu Deus falando, mas eu quero. Acabou. Morreu o assunto. Essa é a chamada vontade de propósito. Sempre se realiza, ponto. Agora, no sentido de uma ação que se deseja que alguém realize, a vontade, esse termo se refere às ações de suas criaturas e expressa o que lhe seria agradável que fizessem. Essa é a chamada vontade de preceito. E deixa de ter cumprimento quando os atos de suas criaturas não o agradam, quando vão contra os seus mandamentos. Então, quando estamos aqui no termo vontade de Deus, mas algo que Ele deseja que nós façamos, que Ele entrega a nós a oportunidade de fazermos ou não, essa vontade de Deus pode não se realizar quando, por exemplo, nós pecamos. Como Deus disse para os israelitas, olha, vocês têm agora diante de vocês a bênção ou a maldição. Se vocês agirem bem, acontecerá isso. Se vocês agirem mal, acontecerá aquilo. Em resumo, a soberania de Deus não afasta a responsabilidade humana. Tá bom? Segunda consideração, Deus tem toda a autoridade, ponto final. Isso é muito importante para que a gente não perca a esperança, para que a gente não perca a fé, principalmente quando coisas ruins acontecem com a gente, ou coisas que nos desgostam. Deus é soberano, Deus está no controle, e Deus tem autoridade para tudo, inclusive para mudar determinadas situações, inclusive para mudar o meu próprio coração, para que eu aceite determinadas situações. Deus tem toda a autoridade. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é muito importante. Jesus tem autoridade sobre tudo. Ele tem autoridade sobre a história. Ou você acha que Deus foi surpreendido com alguma coisa que aconteceu nos últimos séculos? Logicamente que não. Deus é soberano. Mateus 1, 21 e 23. O povo de Israel esperando já há muitos anos a vinda do Messias, e o anjo então aparece e diz para José, ela, Maria, dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Séculos antes, já havia sido profetizado, e naquele momento estava se cumprindo, porque Deus tem poder sobre a história. É Deus que manda, não é o homem. Não é o homem que manda nada, não. Não é o homem que determina nada. Deus tem toda a autoridade sobre tudo. Ainda em Mateus 2, nós lemos aqui, no versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enfim, nesse momento nós vemos mais uma vez cumprimento das profecias. Deus é soberano. Ele tem poder sobre a história, ele tem autoridade sobre a história. Você sabe que Deus tem autoridade sobre a vida desde a sua geração? Isso não é novidade para ninguém. O poder é do Senhor. Lucas 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Deus faz da estéril mãe de filhos. Deus faz. Repito, só esta passagem bíblica já é suficiente para que eu creia, mas eu conheço pessoas que também comprovam isso, hoje em dia. Quantos não conhecem a Audacélia? Querida amiga, que há muito tempo eu não falo com ela, um beijo para a Audacélia. A Audacélia não podia ter filhos. Deus abençoou o ventre da Audacélia, e ela tem filhos, por isso ela escreveu aquela música Deus do Impossível. Ela viveu esse milagre. Deus tem autoridade sobre tudo, e segundo a sua vontade, Ele tem o melhor para todos nós. E aqui um parênteses.
Veja bem, todo mundo tem o direito de querer ser pai e mãe. Entendo perfeitamente mulheres que desejam ter a experiência da gravidez, sem problema. O meu problema é quando eu vejo mulheres achando que ser mãe é só quando se gera um filho. Porque gastam fortunas para ter a experiência de passar por um parto, enquanto há milhares de crianças esperando por adoção. Eu vi num filme secular algo que chamou muito a minha atenção. Naquele filme, um personagem que fazia o papel do tempo disse para uma mulher que já estava passando da idade de ser mamãe e queria muito ser mãe. E ele disse, você ainda vai ser uma grande mãe. Ela falou assim, mas já está passando o meu tempo. Mas lembre-se de uma coisa, filho não é aquele que necessariamente sai de você, mas que passa pela tua vida. Pense nisso. Pense nisso. Deus tem o melhor para nós. E Deus é soberano sobre a vida desde a sua geração. Sobre doenças, irmãos. Deus tem poder sobre doenças, Deus tem poder sobre o diabo. É interessante. Ainda hoje nós vemos crentes que pensam que há uma dicotomia tal no universo, Deus lutando contra o diabo. Imagina! Vai ler Jó. Vai ver quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Abrem Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, 40 a 41. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Em nome de Jesus, eu já fui curado de muitas enfermidades. Mas repito, eu não precisaria ter passado por essa experiência para crer, porque minha fé vem pela palavra de Deus, não pela minha experiência. Mas Deus, pela sua misericórdia, permite que a gente, muitas vezes, confirme na própria vida o que a palavra diz que é. Quantas vezes pessoas da minha família já foram curadas, amados. Minha mãezinha amada teve um problema tão sério, motivado por nervosismo, que ela começou a perder cabelo. Minha mãe, ela tinha cabelo liso, loiro, lindo. Liso, assim, me acostumei a ver a minha mãe assim. Era engraçado, porque quando eu era criança, pastor, minha mãe chegava a fazer uma coisa que eu acho que as mulheres não fazem mais, que é permanente. E ficava bem feio, sabe? Porque não é a mesma coisa, né? Do natural, assim como das meninas. Fica esquisito, né? Porque ela queria ter um cabelo crespo. E eu achava lindo o cabelo liso da minha mãe, mas ela sempre gostou de cabelo encaracolado. Quando ela teve esse problema, nós começamos a orar, ela também clamando ao Senhor, e para encurtar a história, Deus fez que o cabelo da minha mãe voltasse. Lógico, alguém pode dizer, mas ela usou remédio, e daí? Deus tem poder sobre o remédio. Se não for o remédio, se não for Deus agindo sobre o remédio não faz efeito nenhum. Agora, para que não haja dúvida que foi Deus, o cabelo da minha mãe foi encaracolado, e aí, foi o remédio que fez isso? Foi Deus. E quem conhece minha mãe sabe. Ela tem um cabelo encaracolado, natural. Ela não fica fazendo nada no cabelo, ficou daquele jeito. Eu falo, meu Deus do céu, veja só. Ela pediu e o Senhor, pela sua misericórdia, atendeu. Sobre o inimigo, veja no versículo 41. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Amados, eu espero que a gente não precise ver uma pessoa endemoniada na igreja para entender que Deus tem poder sobre os demônios. Até porque, muitas vezes, os demônios agem enrustidos, como o pastor já falou aqui tantas vezes, o pastor Carlos já falou. Mas estejam enrustidos ou não, o poder pertence ao Senhor Jesus. E um crente em Jesus Cristo, na unção de Deus, dando ordem ao demônio, em nome de Jesus, ele tem que sair. E novamente o testemunho, eu já vi, mais de uma vez, o poder do Senhor sobre os demônios. Vou dizer apenas uma experiência que eu tive. Não vou revelar os nomes, evidentemente, estava em casa. E aí me ligam, dizendo que em determinado lugar, uma espécie de cortiço, havia um homem endemoniado, morando, amaziado, em união estável, com uma crente desviada dos caminhos do Senhor.
E a irmã dela rogando que eu fosse lá para ajudá-los. E naquele momento que eu não estava muito legal, eu falei, meu Deus, nessa hora, ir para essa batalha, Deus tenha misericórdia. Eu sou um pecador, mas tenha misericórdia, me use como teu instrumento ali. E novamente a minha fiel escudeira, Lidiane, foi comigo. Lá fomos nós, clamando a misericórdia do Senhor. Irmãos, no que eu cheguei naquela casa, por um lado foi até tragicômico, porque a gente conhecia mais ou menos a família e sabia que a pessoa estava afastada do Senhor, mas naquela hora, pastor, virou uma crente de primeira. Você estava chegando na casa, estava ouvindo o hino já tocando, colocaram o hino tocando, elas clamando ao Senhor, e no que a gente chegou, o homem estava travado no chão, porque o demônio falava na boca dele que ia matá-lo naquela noite, e ele já estava com marcas de faca, e estava lá travado no chão. Amados, em nome de Jesus, eu dei ordem, então, para que aquele demônio saísse. E foi a primeira vez que eu tive realmente que segurar alguém tão forte, porque o demônio não queria sair. E começamos a clamar ao Senhor, e em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor agindo, ouvindo ali o nosso clamor e a ordem sendo dada em nome de Jesus, aquele homem foi liberto em nome de Jesus Cristo. E depois de um tempo, aquele homem estava sentado, perfeitamente são, totalmente consciente das suas ações, porque se você nunca viu uma pessoa endemoniada, nunca queira ver. É horrível, é terrível o que eles fazem com as pessoas. Então ele bem, tranquilo, quando vimos que ele estava liberto, em nome de Jesus, fomos embora, mas eles moravam numa espécie de cortiço. Lembram do que eu lhe disse? Naquela noite, o demônio estava dizendo que ia matá-lo. Pois bem, ele foi liberto em nome de Jesus e nós fomos embora. No outro dia ligaram para a gente dizendo que um outro morador daquele cortiço apareceu morto. Você vai dizer, foi coincidência? Não posso afirmar o que foi, mas sei que em nome de Jesus aquele demônio teve que sair, porque o meu Deus tem toda a autoridade sobre os demônios. E em nome de Jesus não há quem resista. O Senhor tem poder sobre a morte, irmãos. Veja em João capítulo 11. João capítulo 11. Abra comigo rapidamente em João capítulo 11, versículos 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Esse é o nosso Deus. Ele tem poder sobre a morte, ponto final. No capítulo 20 de João, nós lemos no versículo 1 e 2. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Bom, lá no versículo 11 agora, vá comigo ao versículo 11, nós lemos, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, não tinha ninguém lá, lembra? Mas aí ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus ressuscitou. Ele é o Deus vivo. Esse é o nosso Deus. Essa foi a prova definitiva que Ele tem poder sobre a morte, irmãos. Mas lembrem-se, a morte para o cristão não é uma derrota. Na verdade, é o primeiro passo para a segunda parte da eternidade, onde o cristão fecha seus olhos na terra e abre os olhos no céu, no seio de Abraão, para estar num lugar maravilhoso, onde não haverá choro nem ranger de dentes, eternamente ao lado do Deus único e verdadeiro,
plena paz, pleno gozo, plena alegria. Mas, se for da vontade de Deus, e se houver algum plano para nossas vidas, ainda aqui neste lado do céu, Ele é perfeitamente capaz de ressuscitar alguém que morreu, porque Ele já fez isso antes. Ele faz a hora que Ele quiser. E hoje eu tenho que dar mais um testemunho. Veja bem, os testemunhos que eu conto não são para fazer doutrina. Digo isso porque sempre tem um tribuloso de plantão que vai querer falar assim, um rapaz falando de ressurreição aí, umas coisas aí. Eu estou dando testemunho, deixando bem claro que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Porém, eu não posso me furtar a compartilhar com vocês o que eu já vi Jesus fazendo. Nós estávamos, novamente, eu e a minha fiel escudeira Lidiane, onde era mesmo? Interior de Goiás? Não lembro. Interior de Goiás, pregando o Evangelho. E um irmão, mas daqueles irmãos assim que são de Deus mesmo. Sabe aqueles assim, oficiais de igreja, que você vê assim a luz do Senhor nele? Era uma igreja cristã evangélica, não lembro? É uma igreja da denominação cristã evangélica. E aí ele dizendo, era um homem tão assim ligado ao Senhor, para vocês terem uma ideia, o contexto da vida dele, ele foi um homem muito rico, sabe, pastor? Mas aí, por causa de uma situação de doença, ele acabou tendo que vender o patrimônio e ele acabou ficando numa situação mais humilde. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Ele contou assim, um dia eu estava em casa e a minha netinha estava querendo comer pão com manteiga e leite e não tinha. E aí ela falou, e aí vovô, como é que a gente vai fazer? Ele falou assim, Deus vai providenciar o maná. E ele saiu clamando ao Senhor, orando. E aí ele foi então à padaria, pelo que eu me lembro, eu acho que ele queria fazer alguma coisa ali, pendurar, como a gente fala, né? Comprar crédito. Mas no que ele chegou lá, o dono da padaria falou assim, olha, passou uma pessoa aqui, não falou quem era, e disse que todo dia o senhor pode vir buscar 1 litro de leite e uma determinada quantidade de pães aqui, porque já está pago. E ele glorificou o Senhor. Esse homem, ele saía sempre com aqueles folhetinhos evangelísticos aqui no bolso, sabe? Para não perder a oportunidade de poder falar de Jesus para as pessoas. E um dia ele disse que determinada pessoa que ele havia evangelizado morreu. Então ele foi até lá para dar os sentimentos da família. E no que ele chegou, estava lá a pessoa, o corpo, né? E as pessoas ali ao redor, naquele velório. E daqui a pouco um irmão começou a cantar um hino. E eles começaram a realmente, sabe aquele dia que você corporalmente sente algo diferente, percebe realmente que Deus está se manifestando de uma forma tremenda no local? Pois é, ele diz, irmão, quando o irmão falou determinada palavra no hino, o homem levantou, ressuscitou, crente em Jesus Cristo. Todo mundo ficou pasmo, não sabia o que fazer, e ele também ficou meio assim, falou, vamos dar alguma coisa para ele comer, deve estar com fome. O homem ressuscitou. Século 20, já faz alguns anos, então foi no século 20, finalzinho, 98, por aí, eu não me lembro bem a época, ou já foi século 21? Foi 2005, por aí, então já foi nesse século mesmo. Jesus continua a fazer. Se você tiver um dia curiosidade para falar com cristãos da igreja perseguida, na janela 1040, veja o que Jesus está fazendo lá, no meio desses países que perseguem o Evangelho. Jesus está fazendo coisas tremendas, porque Ele é o Deus soberano que tem toda a autoridade. E por fim, para terminarmos hoje o nosso sermão, queridos, pense comigo, se Deus está no controle, se Deus tem toda a autoridade, ora, vamos orar a esse Deus, porque Deus ouve as orações feitas em nome de Jesus. Terminamos com João capítulo 14, versículos 13 e 14. João 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Lembrando, orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica, não vai dizer abracadabra e querendo que aquilo aconteça, porque estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Eu quero que esse banco se transforme em ouro, em nome de Jesus. Isso é pecado.
Em nome de Jesus é segundo o que Jesus pediria, segundo o que o próprio Senhor oraria. Aí tenha certeza, será feito. Por isso, muitas vezes, as nossas orações não são respondidas, porque nós não sabemos orar direito. E às vezes a gente pede algo que realmente não é aquilo que é melhor para a gente ou para a pessoa. Deus tem a visão do todo, nunca se esqueçam disso. Mas segundo a sua santa vontade, que é boa, perfeita e agradável, toda oração em nome de Jesus tenha certeza. Se for da vontade do Senhor, Ele fará. Seja o que for, não limite Deus. Deus não conhece limites. Se for da vontade dEle, Ele fará. Ele faz estéril ser mãe de filhos. Homem estéril ser pai de filhos. Deus converte vidas, converte corações. Deus transforma. Deus opera. Ele tem poder. Crendo nisso, é assim que nós oramos aqui. Sempre submissos à sua santa vontade. Lembre-se hoje, você, Deus é soberano. Amém.